Bom dia, turma! Tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de ontem, hoje nós vamos falar sobre os países subdesenvolvidos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, países subdesenvolvidos, também conhecidos como países menos desenvolvidos ou países menos avançados, são aqueles que apresentam baixo desenvolvimento econômico e social, tá? Os países subdesenvolvidos, eles são os que, entre outras características, apresentam baixo desenvolvimento industrial e tecnológico e baixo IDH em relação aos países desenvolvidos. Tá? De modo geral, esses países são classificados como subdesenvolvidos, mas em função do desenvolvimento econômico de alguns deles e de seu grau de IDH, considerado médio ou alto pela ONU, outros termos vêm sendo utilizados para se referir a essas nações, como países em desenvolvimento ou emergentes, tá? Então, países que têm um IDH considerado médio ou alto, eles já estão sendo utilizados como países em desenvolvimento ou emergentes, ou seja, que estão se tornando desenvolvidos, tá bom? Então, para a gente conhecer, saber por que um país é subdesenvolvido, a gente tem que observar alguns fatores, como, por exemplo, a vulnerabilidade econômica, a fragilidade social e a baixa renda. A vulnerabilidade econômica apresenta instabilidade nas produções agrícolas, nas exportações e possui uma população que se desloca em decorrência de desastres naturais que assolam o país. Desculpa, gente. A fragilidade social apresenta indicadores sociais baixos. Esses indicadores levam em consideração saúde, educação e nutrição. E a baixa renda, que apresenta produto interno bruto per capita abaixo de $750. Para o país sair dessa lista de subdesenvolvimento, deve apresentar renda per capita acima de $900, tá? Só que a gente esses países subdesenvolvidos, eles não surgiram assim de um dia para o outro, né? Então, a gente tem que ver como que começou, quais são as raízes do subdesenvolvimento. Historicamente falando, esses países representam territórios que foram submetidos a uma condição de subordinação em relação às potências colonizadoras, como os territórios colonizados e explorados a partir do século XVI. Tá? Então, esses países subdesenvolvidos, eles foram colônias, foram colonizados por grandes potências. Então, desde então, se mantém esse baixo nível econômico. E essa exploração aconteceu pela DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, pois as colônias vendiam os recursos naturais e as metrópoles, elas obtinham os lucros elevados com a venda de produtos manufaturados de maior valor, como louças, armas, ferramentas e tecidos, tá? Então, esse processo ele foi acompanhado de um crescimento desigual, uma desigualdade socioeconômica nessas colônias, em função dessa formação de pequenas elites internas aliadas às potências colonizadoras. Então, essas oligarquias comandavam a exploração dos territórios colonizados e, em troca, recebiam privilégios, como a posse de terras e uma maior parte das riquezas geradas. Então, países que representam ex-colônias se tornaram independentes em épocas diferentes, mas, de modo geral, em situações semelhantes, apresentando baixo nível de desenvolvimento industrial e tecnológico,
sendo altamente dependente de tecnologias e importações de produtos industrializados e maquinário dos países desenvolvidos, com uma marcante concentração de terras e riquezas nas mãos de uma pequena parcela da sociedade, a maioria se industrializou tardiamente e muitos desses países, gente, ainda têm economia voltada para as atividades agropecuárias e extrativistas, exportando produtos de baixo valor agregado. Então, de modo geral, o governo dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento ampliou ainda mais a sua dependência ao recorrer a empréstimos de capital internacional para o financiamento de programas sociais e investimentos em infraestrutura, resultando no acúmulo de dívidas a serem pagas aos países desenvolvidos e a instituições financeiras internacionais. Então, atualmente, tem uma pequena parcela da população que detém a maior parte da riqueza produzida nesses países, tem acesso a serviços privados de saúde e educação de qualidade, apresentando padrão de vida semelhante ao das populações de países desenvolvidos, e a grande maioria da população ela convive com taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo mais elevadas, além de expectativa de vida inferior à dos países desenvolvidos. Então, a gente observa alguns indicadores socioeconômicos de países subdesenvolvidos, a Argentina, o Brasil, que em 2016 tinha um PIB de 179, acho que não, 1.796.187, renda per capita de 8.649, só que não, né? Porque o IDH 0,75, expectativa de vida 75 anos, razoável, né? E uma mortalidade infantil de 114,6 pessoas, tá? Os principais bolsões de pobreza no mundo, onde está localizada a maioria dos países com IDH considerado baixo, são a África subsaariana. Então, gente, os países subdesenvolvidos, eles são totalmente oposto, né, dos países desenvolvidos. A infraestrutura baixa, qualidade de vida não muito boa, enfim, serviços públicos médicos hospitalares não muito bons. Só que aí a gente destaca o BRICS, tá? Nas últimas décadas, a economia internacional ela presenciou a ascensão de países subdesenvolvidos que atualmente são considerados em desenvolvimento ou emergentes, tá? Então, esses BRICS, eles são países que tiveram um crescimento, tá? Estão saindo dessa categoria de subdesenvolvidos para países em desenvolvimento. Esses países, eles são diferentes entre si economicamente. Alguns são exportadores de produtos industrializados, como a China. Outros são exportadores de commodities, como o Brasil, commodities, que é produtos primários de grande importância econômica. No entanto, de modo geral, já atingiram o IDH considerado alto pela ONU e no início do século XXI apresentaram taxas de crescimento econômico superior à média mundial. Entre esses países emergentes está Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Por isso que a gente chama BRICS, Brasil, pelas iniciais aqui do nome, tá? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e o Szinho representa a África do Sul, tá? Então, esses países, eles são beneficiados
por condições geográficas favoráveis, abundância de recursos naturais, como é o caso do Brasil, numerosas populações, como é o caso da Índia e da China, em crescimento, e mercados consumidores como uma classe média ascendente. Os países do BRICS, eles passaram a exercer uma crescente influência no cenário político internacional e firmaram entre si acordos de cooperação econômica e financeira. No entanto, em maior ou menor grau, os países que compõem o BRICS e os demais países considerados emergentes apresentam ampla desigualdade socioeconômica, índice de desenvolvimento social e qualidade de vida abaixo dos verificados nos países desenvolvidos, tá? Então, os BRICS, só recapitulando, eles são países em ascensão, em crescimento, saindo dessa categoria de subdesenvolvidos para em desenvolvimento ou emergentes, tá ok? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Vocês podem responder a atividade da página 394, 395, tá bom? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.